Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 25/7/2023. Hoje é dia de live no canal principal. Lá no outro canal nós vamos ter, sabe o quê? O espelho daqui, bastidores dos céus. Vai ser os bastidores, mas dos céus. Pois é. Para a gente entender um pouquinho como é que funciona o lado espiritual, como as coisas funcionam, como são as regras do outro lado, para que a gente não meta os pés pelas mãos, tome uma certa precaução e evite problemas maiores. Depois vão ser pesos da matéria. Essa daí que tá me encacucando, porque o que tá tendo de gente de outros países, país africano, de coisa assim, que tá falando que tem interesse de ver, e eu não sei por que, o cargas d'água que tá sendo, por que o Facebook tá indicando isso daqui? Porque eu anuncio também no Facebook, né? Eventos, e as pessoas tudo lá, pesos da matéria. Eu não sei o que é, mas tá entrando um monte de coisa lá. E aí eu vou vendo umas pessoas, tem umas pessoas que é meio, rapaz, meio estranha lá, sabe aquelas coisas de que é perigoso, se fosse aqui entrava num negócio de terrorismo, não são todos, mas tem uns par ali que você fala assim, meu Deus do céu. Mas vamos lá, vamos ver as cenas do próximo capítulo. Falanges espirituais. Depois, desejos humanos. Depois, harmonização espiritual. Um amigo ainda falou assim, nossa, é para deixar mais novo o espírito, harmonização? Não, é que o termo do dicionário ele pode encaixar em vários lugares, né? E depois, por último, controle da vida. Eita pleura! Meus queridos, hoje nós temos Bastidores do Céu, espero vocês lá 8h30 da noite no horário de Brasília, para a gente poder estudar mais um pouquinho. O dólar ontem, voltando aqui para... deixa eu falar das notícias, né? Bastidor, fofoquinha. Situação da questão do negócio da minha esposa lá, da falcatrua e tudo mais. Foi aberto o procedimento, né? O protocolo de atendimento no Banco do Brasil. Responderam para ela nessa madrugada, não sei, ainda não li o texto, que daqui eu ainda vou ter que fazer um monte de coisa. E aí, pelo que ela leu lá, eles estão mandar um monte de documento, refazer todo o pedido, tudo de novo. Ou seja, não resolveu nada, né? O Banco do Brasil só enrolou, pegou o pedido, pegou coisa, ficou ali enrolando, falando que está fazendo alguma coisa, não fez biroca nenhuma. A novela continua, os problemas continuam, o boletim de ocorrência já está feito, e assim é a vida da gente com os bandidos destruindo a nossa vida. É impressionante como as coisas acontecem, mas vamos dar caminhamento, né? Vamos ver até onde chega essa giroca, né? Como é que chama? Biroca aí, né? Que o pessoal diz. Vamos ver até onde chega essa biroca aí para ver o que vira, o que não vira, o que acontece, deixa acontecer. Meus queridos, olha, rezemos, porque a coisa não é nada bonita. Nossa Senhora, que Deus abençoe de se resolver o mais rápido possível, de eu não precisar nem ir no Serasa, nem abrir com o advogado. Que Deus abençoe, que os anjos do Deus eterno digam amém, e que chegue a todos os cantos para resolver tudo isso. Que os espíritos façam dos esforços para resolver todas essas situações, para que eu não precise entrar de forma jurídica para tal. Tem gente que fica falando, nossa, Ricardo, isso é maravilhoso, dá para você ganhar uma fortuna com jurídico. Eu não quero ganhar fortuna nenhuma com jurídico nenhum. Eu quero resolver o problema. Eu não quero ganhar dinheiro com situações ruins. Não, mas isso é maravilhoso. Para você que é oportunista, eu não quero. Esse dinheiro não é meu, foi um erro que aconteceu, mas é uma oportunidade de Deus para você conseguir. Não. Que Deus me dê de outra forma. Eu não a quero assim. Não, mas eu não quero assim. Eu vou fazer com o próximo que eu gostaria para mim. Eu não gostaria que ninguém viesse com algum erro pequeno meu, chegasse, pegasse e quisesse arrancar até minhas cuecas fora. Eu não quero isso para mim. Então, se eu não quero para mim, eu não faço para o próximo. Certo? Isso é o que eu ensino, sempre ensinei, o que o mundo espiritual ensina, nos livros e tudo mais. Sempre se colocar no lugar do próximo. Não faça isso. Se você tem esse costume, eu evitaria. Porque depois vem a cobrança. Porque se você faz com o próximo, você vai ter que aceitar para você depois, mais cedo ou mais tarde. Eu não gosto. Eu não acho nada bom.
E todas as vezes que entra no jurídico, moço, eu só tomei no nariz. Eu vou falar uma coisa pra você. Paga taxa daqui. Paga, porque tem que uma vez, tem que outra vez. Paga. E desculpa, mas... Não, desculpa, mas eu não gosto. Vamos lá, voltando pra cá, pra as muvuca aqui. Então vamos lá, hein, gente. Hoje, 8h30 da noite, em horário de Brasília, aula. Bastidores dos céus. E o dólar ontem despencou. R$4,73. Caiu praticamente 1%, 0,99. Parece até promoção do dólar. 1% de queda. Meu Deus do céu. Caiu muito. Despencou o dólar. Professor, por que está despencando? Vocês lembram que eu peguei e falei ontem na notícia de jornal que estava tendo investidores estão deixando os Estados Unidos e a Europa e indo para a Ásia e América do Sul, Brasil? Pois é. Ontem eu estava vendo os gráficos, as entradas de dinheiro na Bolsa de Valores, de compras de ações, de movimentação financeira, é sempre entre 200 mil, é que a gente fala, né, 200 milhões, né, de ações negociadas, entre 200 e 400 milhões de ações negociadas é a média da Bolsa. Ontem deu um pico de 1 bilhão. Assim, pico. Depois mais outro pico altíssimo e depois ficou na normalidade. Ou seja, entrou peixe grande ali. Entrou peixe muito grande ali. E está entrando peixe muito grande. Por isso que o dólar está despencando? Provavelmente. Só que tem um detalhe. Se o dólar está caindo porque está entrando gente aqui, de duas umas, esse investidor, para não perder dinheiro, ele tem que segurar o dólar, não vai poder fazer ele subir. Será que não vai subir? E se o dólar sobe, ele perde muito dinheiro na bolsa. A bolsa subiu um tanto ontem. A bolsa foi maravilhosa ontem. A bolsa subiu, foi 0,9%, igual o dólar, né? O dólar caiu 0,99, a bolsa subiu 0,9%. E fechou em 121,341. Maravilhoso, maravilhoso. Só que tem um detalhe, eu fui fazer umas análises de algumas ações. O engraçado, sabe o que é? Um monte de ações de altíssimo risco não subiu, caiu. Então ela estava com uma tendência de queda e só algumas ações que são muito seguras de grandes investidores, que não entra investidorzinho pequenininho, só entra gigantescos, é que foram consumidas e compradas. Essas daí subiram, subiu com força. A Vale, numa alegria, mesmo com o metal caindo. Nossa! Será que estão sabendo de alguma coisa? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu não entro nessa onda. Uma coisa que eu aprendi é: não enfrente tubarão. Porque uma mordida do tubarão, moço, ele acaba com qualquer um. Ele engole todo mundo. Uma baleia abre a boca e engole o peixe inteiro. E a sardinha, ela come de tonelada de sardinha. Meus queridos. Então é o seguinte, nós que somos pequenininhos, nós temos que ver os movimentos dos grandes peixes, dos tubarões e das baleias. E nós, como sardinha, nós temos que ficar olhando e falando assim, olha, ele foi para lá, nós vamos vendo e vamos pegando as rebarbas, alguma coisinha que tem. Fora disso, não. E depois que passa esses grandes peixes, não sobra mais nada, viu? A comida acaba, as coisas ficam tudo parar e aí lasca tudo. Eu ainda hei de ver alguma coisa aí, porque está com anomalia. Isso que está acontecendo é anomalia, especulação. Não é um crescimento que você fala assim, vai ficar. Para quem gosta de investir em bolsa, fique um pouco atento. Eu sei que dá vontade porque a energia atrai. Tá subindo, eu não posso perder essa onda, eu não posso perder essa onda, eu não posso perder essa onda. E aí você entra depois, moço, você vai pegar só a espuminha da onda depois. A onda mesmo, esquece. Então vamos fazer as análises, porque eu olhando aqui, eu tô falando a minha análise particular, certo? Eu não sou o rei da verdade, nem sou o especialista dos especialistas do especialista. Mas tem caroço nesse angu. Certo? Tem caroço neste angu.
tem caroço nesse angu. Uma das ações que foi surpresa foi a WEG. A VEG que subiu 7,2%. Por quê? Elon Musk falou que vai utilizar os motores para as espaçonaves dele lá, que vai da Starlink lá, né? Vai usar Elon Musk, que vai usar os motores do gás. E a WEG, ela se destaca agora porque ela vai começar a fazer motor de foguete. Se faz motor de foguete, ela vai ter capacidade de fazer motores de hidrogênio e todos os outros tipos de motores. Será que a WEG vai começar a sair de motor elétrico para motor combustão, coisa que ela não fazia? Tudo indica que agora ela entrou de vez para este mundo. Vai juntando as peças do quebra-cabeça, porque a WEG ela tem uma propensão de ser uma das maiores potências que tem. Bolsa de Valores da Alemanha continua no 0 a 0, 16.208, super boa e tranquila. Parece que nós estamos caminhando para uma segunda semana de lateralidade na Europa. Não sobe nem desce, fica lá naquela mesma coisa 2 semanas. Mas será que permanece? Não sei não, porque a historinha Ucrânia com Rússia não parou, muito pelo contrário, está caminhando e caminhando com força. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Ai. Jornal Reuters. Ações da China sobem e Yuan se após líderes prometerem fortalecer economia. Nossa, China! Ações da China e o Yuan se firmam. Bom, o Yuan se firmou, o real também está se firmando. Está valorizando. Isso para o brasileiro é maravilhoso. Que valorize mais e mais, que chega a R$3. Isso aí vai ser a benção das bênçãos. Isso é muito abençoado para o brasileiro. Muito. Então, esse é um dos pontos mais positivos que esse governo pode ter para os brasileiros, é a valorização do câmbio. Muitos podem falar, mas a agricultura, não sei o quê. Rapaz, não entra nessa onda, não, que o mais importante é a renda. Renda. Quanto de renda tem o brasileiro? Ok? Muito bem. Aqui, ações da China sobem. Subiu por quê? O governo vai começar a investir no país, mas quando o governo investe no país, ele cria um rombo nas contas públicas e depois afunda. Então, é aquele... o que é isso daqueles aqueles incêndios de palha que só sai fumaça e fogo mesmo, nada? Como é que é? Não sei não, hein? Tem caroço nesse angu. Por que você está falando isso, professor? Vamos lá, presta atenção. Isto é dinheiro. Olha o que saiu na revista Isto é Dinheiro. China pede para Japão não interromper indústria de chips após restrições tecnológicas. O governo da China pediu ao Japão, nesta segunda-feira, ontem, para não interromper a indústria de semicondutores, depois que as restrições às exportações de tecnologias japonesas de fabricação de chips entraram em vigor, aumentando as restrições tecnológicas que Washington e seus aliados impuseram a Pequim por motivos de segurança. Se a China não tiver condições de receber chips, nem de Taiwan e nem do Japão, como é que faz? Acelera a invasão de Taiwan. Por quê? Vou ter que pegar Taiwan de um jeito ou de outro, porque eu vou precisar do chip vindo de Taiwan, senão lascou. Segunda situação, eles não querem dar tecnologia para a China. Não querem dar os chips, vender lá. Só que a China é um dos maiores fabricantes. Você compra qualquer celular aí, made in China. Compra qualquer eletrônico, made in China. Compra qualquer coisa, made in China, tudo made in China. E aí? Se não vai chip, não tem placas, não tem nada. E aí? E aí? Vai faltar equipamentos, vai faltar coisas no planeta? E os carros chineses que precisam de chips e tal, um monte de eletrônica? E os celulares que são fabricados lá? E todas as outras coisas de tecnologia, caixas de som, tudo vai chip, até carregador de celular vai chip. Como é que faz? Não vai ter mais nada? Não vai ter mais? Como que faz? Meu Deus do céu! E aí? Olha, tudo indica que
a parada tá ficando muito braba entre Estados Unidos e China, hein? E a China vai ter que tomar uma decisão, uma posição. A China, sabe o que ela está fazendo? O que o Brasil estava fazendo lá atrás. Ela ama a Rússia, mas ao mesmo tempo fala assim, não, eu sou amigo dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo fica ali naquela lenga-lenga, vai para lá, vai para cá, e fica ali naquele bate-papo, e fica ali. E aí? Cenas do próximo capítulo. Vamos ver, vamos acompanhando, porque o negócio está muito doido. Ai, 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 a China não está bem. Não está bem. Ela está subindo as ações, está coisa, mas ela não está bem. Ela está já sentindo algumas dores de barriga, só que ninguém sabe o que, que é. Se é só uma dor de barriga, se é só um probleminha intestinal, ou se o problema tem alguma coisa mais grave. Vamos ver as cenas do próximo capítulo, ok? Jornal Reuters. Voltando para o Brasil, vamos ver o que o nosso fazendeiro, ministro da Fazenda, Haddad, diz. No jornal Reuters está falando o seguinte: depreciação acelerada pode ter impacto fiscal de 3 bilhões a 15 bilhões em 2024, diz Haddad. O que está acontecendo? Com a nova reforma tributária, o pessoal vai querer pegar o máximo que tiver de isenção de impostos. E nessa brincadeira, o pessoal está querendo acelerar a depreciação. O que é uma depreciação, professor? Depreciação é um número aonde as coisas imobilizadas, tudo seu imobilizado da linha de produção, ela vai sofrendo depreciação. Então, tipo assim, o carro. O carro, pela tabela, pode ter, vou dar exemplos, está tudo arredondado para facilitar. O carro pode ter depreciação de 10% ao ano. Então, todo ano ele abaixa o preço de 10% do valor do carro. Só que, para uma empresa, ele não simplesmente abaixa. Olha aí. O carro, ele simplesmente não é que ele abaixa. Vamos lá, o carro custava 100 mil. Depreciou 10%, então foi para 90 mil. Certo? Muito bem. Esses 10 mil de perca, porque era 100 mil, baixou para 90. Esses 10 mil, ele entra como prejuízo para abater do imposto de renda e contribuição social. Então a depreciação, ela é abatedora de impostos. E o Haddad está falando que vai poder acelerar essa depreciação. Em vez de ser 10%, vai 20%. Aí você vai poder abater do imposto de renda e contribuição social mais. E esse é o impacto. Para quê? Para fugir dessa reforma tributária? Não fecha a lógica disso. Isso daqui é uma irresponsabilidade muito grande. O Brasil está deixando de arrecadar um monte de imposto com essas palhaçadas. Esse negócio do renegocia, que não sei o que lá, que o do desenrola, o que ele é? O imposto que o banco ia pagar, vamos dar um exemplo, tá? Exemplo também redundando, não é valores que acontecem, não. Vamos dar um exemplo. Tem o banco X, e esse banco X, ele tem um valor, certo? De imposto que ele vai pagar. Vamos falar que ele vai pagar 100 milhões. O governo fala assim, não precisa pagar esse imposto para mim. Em vez de você me pagar esse imposto, você pega e zera as dívidas das pessoas que tem aí. Então você pega aquele valor, vai zerando, vai zerando. E aí você, em vez de me pagar, você devolve esse dinheiro para a própria sociedade. Na teoria é lindo. Nossa, que lindo. Nossa, que ideia linda, fantástica, é fantástica. Na cabeça de um socialista é a coisa mais linda que tem. Só que na cabeça de um contador, não, desculpa, mas na minha cabeça não entra. Por quê? Porque esse dinheiro é para eu pagar salário de funcionário público, para arrumar as contas da casa. Só que nesse ano está autorizado eu arrombar tudo. Então, em vez de eu arrombar os 170 bilhões que foi autorizado, vamos aproveitar e vamos destruir tudo que tiver. Já que é porque está liberado mesmo da gente arrebentar a boca do balão esse ano, vamos arrebentar com força. E a dívida pública, então, para esse ano, está com uma perspectiva de explosão total. E aí? E aí, pergunto eu, e aí? O buraco é muito mais embaixo, é perigosíssimo. E eu vou falar uma coisa para você. Eu estou assustadíssimo com o tamanho do rombo que está se surgindo, que nenhum jornal fala nos bastidores. Por quê? Está se criando um rombo monstruoso nas contas públicas.
A Petrobras já não vai pagar mais participação dos lucros para o próprio governo. Um monte de empresas não vai pagar, porque agora o negócio é não pagar nada para o Brasil, para o governo de participação. Então, só nessa brincadeira aí já estamos tirando 20 bilhões. Chega agora, mas isso aqui mais uns 10 bilhões de depreciação. Mais do desenrola do que era os impostos do banco, mais uns 10, 20 bilhões. E mais não sei o que. Nós estamos falando de coisa de 100 bilhões a mais. Não é pouca coisa, é muita coisa. Isso é o que dá para perceber superficialmente. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Infomoney. Proposta deve ser apresentada. Que proposta? De novo, nosso ministro da Fazenda. Oh, meu Deus do céu. Haddad confirma que Fazenda estuda fim dos juros sobre capital próprio. Medida se insere no objetivo do governo de tentar elevar a arrecadação para zerar os déficits das contas públicas em 2024. Então, para 2023, que arrombe tudo, mas 2024 eu tenho que deixar as contas certinhas. Mas aí já vai estar tudo arrombado, vai estar tudo arrebentado. E numa dessa daqui, te acabar com juros sobre capital próprio, tudo bem, eu acho que é interessante. Muito interessante. Vamos acabar com o juros sobre capital próprio. Para o acionista, não tem problema. Eu vou receber por participação dos lucros. Mas aí a participação dos lucros, professor, a empresa já teve que pagar o imposto de renda. Tudo bem, para mim, pessoa física, está resolvido o problema. Para a situação que ele estava vendo, onde as empresas que iam, aqueles caras lá que abriam só uma empresa para não ter que pagar o imposto de renda, ele acaba com esse problema. Então é uma solução inteligente? É uma solução inteligente. Vai funcionar? Provavelmente. Esta sim vai funcionar. Taxar juros sobre capital próprio não ia funcionar. Pegar e acabar com juros sobre capital próprio e deixar só a participação dos lucros? Perfeito. Institucionaliza isso daí. E aí? E aqueles bancos que pagam todo mês um tanquinho? Todo mês paga um tequinho? Todo mês paga um tequinho? Não vai pagar mais. Como é que eles vão pagar juros sobre capital próprio agora para as empresas? Sabe como é que as empresas vão fazer? Vou explicar para você. Eu, empresa, vou comprar as minhas ações para diminuir o meu lucro. Em vez de eu pagar em dinheiro juros sobre capital próprio, sabe o que eu vou fazer? Eu pego ações e dou em ações para os acionistas. Ou seja, o ministro Haddad, ele vê uma coisa, ele vê que é lindo, maravilhoso. Eu falei para vocês no comecinho, vocês acharam lindo também porque eu concordei. E eu agora estou refutando falando, tem a saída dos malandros. No Brasil tudo se dá jeitinho. Então eu vou continuar com juros sobre capital próprio, sabe o quê? Comprando ações do mercado e dando as ações para os meus acionistas. Simples assim? Simples assim. Ha, ha, ha. E aí? Pois é, que lindo. Ai, meu Deus. E aí? Desculpa, mas parece que o governo não consegue enxergar, porque ele não vê, ele não está no meio do mercado. Então ele não consegue ver as saídas que as pessoas fazem. Aí ele lança um negócio desse no jornal, as pessoas, não vai resolver nada. O juro sobre capital próprio só vai mudar. Em vez de dar em dinheiro, vai dar em ações. Ha, 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 ha. Moço, desculpa, é muito amadorismo para minha cabeça. Vamos lá, porque eu, que sou um Zezinho da esquina, já detectei isso, cara. Agora, e eu, aqueles economistas? Tem economista. Porra, o ministério tá cheio de economistas. Os economistas lá não entendem de mercado, não entendem de ações? Que é isso? Será que eles não têm a cabeça para poder fazer as análises e ver os buracos que tem lá para frente? Ou eles fazem de propósito? Fala isso aí, o povo vai engolir, tá tudo bem. Sabe, não fecha a lógica, moço. Poder 360. Reforma tributária pode abrir portas para o comunismo, diz Bolsonaro. Bom, vamos lá. Ai, 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 ai. Só que tem um detalhe, vamos lá. Loucura, né? Loucura total. Bolsonaro tá louco. Tá louco. Nossa, maluquéstico. Só que tem um detalhe. Nós da espiritualidade, quando nós vamos explicar espiritualidade, nós quando vamos falar do apocalipse para as pessoas dizem a mesma coisa.
coisa para nós. Sai daqui, você tá louco, você tá tomando Gardenal, você tá com problema. E o que a gente gostaria que a pessoa fizesse? Somente veja e depois você tome análise. Pelo menos veja. Não é isso? Muito bem. Se o Bolsonaro falou que a reforma tributária pode abrir portas para o comunismo, ele está enxergando coisas que nós não estamos enxergando. O que cabe nós, espirituais e despertos, fazermos? Eu vou analisar o porquê que ele chegou nesse contexto. Aí eu, analisando particularmente de forma neutra, eu vou ver se realmente tem lógica ou não. Não tem lógica? Ok. Já entendo a cabeça do próximo. Tem lógica? Uau, aprendi mais uma coisa. É assim que nós temos que tratar as coisas, e não simplesmente falar que os outros são loucos. Que os outros estão fazendo política por fazer política. Porque em tudo que acontece, em tudo que se passa, é um sinal. É um recado, é uma observação do que há de acontecer e do que está acontecendo. Então nós não podemos simplesmente fechar os olhos para as coisas e falar assim, não é comigo ou não é, não existe nada disso. Porque existe e está ali. Agora, o que ele está falando? Vamos lá. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse nesse domingo que a sobretaxação de produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, determinada no projeto de reforma tributária, poderá levar à inflação. Poderá levar à inflação. Mas no caso deveria ser elevar, né? De subir. O desemprego e o desabastecimento da economia. A declaração foi feita no seu perfil do Twitter. Então ele está preocupado que a reforma tributária vai fazer subir todos os preços. Fazendo subir todos os preços, as pessoas ficam dependentes do governo porque não vão ter mais dinheiro, não vão ter renda. E aí ficam todo mundo tendo que pegar esmola do governo e ser comandado pelo governo. Agora eu só não entendi da questão comunismo. Aonde que isso entra? Porque isso é uma das portas para virar o comunismo? Não ficou muito claro. Mas se ele está enxergando assim, desculpa lá, vamos ficar atento, porque até eu tenho pavor dessa porcaria de comunismo. É tão lindinho, é tão bonitinho para você. Fica para você, se muda para um país que gosta disso, mas não mexe com o nosso não. Deixa o nosso quietinho. Eu ainda prezo a liberdade. Comunismo saiu essa semana agora nos jornais, tanto da Rússia quanto da China, nos dois, hein? Sobre a questão da homossexualidade. Está proibido casar lá na China. Está proibido um monte de situações de sexualidades iguais. Que engraçado, né? E essas mesmas pessoas ficam defendendo o comunismo, ficam defendendo essas coisas. Eu não sei o que passa na cabeça, o que tem, como é que pode? Será que é muita inocência? Será que eles não... Lê um livrinho, vai ver o que é o socialismo. A União Soviética é um país, uma coisa socialista. O comunismo é mais um item dentro do socialismo. Aonde torna todos comuns e tal, não sei do que, ele já é uma teoria dentro de um socialismo. O socialismo, meu querido, que a gente vê aqui, ele não é socialismo. Ele é algo híbrido. Ele é algo social, mas não é socialismo. Ele é cultura social. Esse seria o termo mais correto. De querer ajudar as pessoas mais atingidas, as pessoas que não têm representação, as pessoas que são minorias, porque essas pessoas são esmagadas. Então você tem uma certa representatividade para você ter algo mais igualitário, mais comum do comunismo. Essa é a parte linda, maravilhosa. Por isso que eu falo para as pessoas, não existe 100% ruim. O comunismo é 100% ruim? Não, tem coisas boas. O socialismo é 100% ruim? Não, tem coisas boas. Só que é o seguinte, ninguém está enxergando e vendo as coisas ruins. E está chegando essas coisas ruins depois de vir as coisas boas. E está vindo, e está vindo, e está vindo. Também digo, o capitalismo também tem as suas coisas boas, mas também tem as suas coisas ruins. Tudo, completamente tudo. Em religião, em sociedade, onde for tem o lado bom e o lado ruim. Sempre andam juntos para um equilibrar o outro.
Só que tem um detalhe. Um autoritarismo, um imperialismo não é nada bom. E tudo quanto que é país latino está entrando nessa onda. Todos, um atrás do outro. Tum, 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 tum. Venezuela, Nicarágua, agora Guatemala, e tá indo. Tchum, 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 tchum. Parece um joguinho de dominó. E tá. Tem gente que não aceita, tem gente que não admite. Não tem problema. É somente mais uma teoria maluca de mais um maluco. Ué, é isso aí, ué, porque eu sou maluco. Para um monte de gente, eu sou o cara mais louco que pode existir do planeta. E quando eu falava de ET, que eu vi ET, que eu tinha ET, que eu fui qual que eu tinha ET, os caras, você tá louco, você é biruta, você tomou Gardenal, fazer o quê? Hoje, agora, nossa, virou até ciência. Nós vamos falar um negocinho da NASA aí, vai? Vamos lá. Infomoney. Cautela. Lira defende discussão sobre taxação de renda, imposto de renda, apenas após a reforma tributária do consumo passar no Congresso. Ou seja, Haddad já era. A sua brincadeira do imposto de renda já era. E o Arthur Lira está fazendo certíssimo. Primeiro nós vamos ver como que fica esse negócio da reforma tributária. Vamos ver como é que vai ficar, porque aí eu vou regular e controlar em cima do imposto de renda. Não vou deixar o senhor fazer o que você quer. Eu vou regular em cima do imposto de renda. Para o presidente da Câmara dos Deputados, a discussão sobre impostos de reforma do imposto de renda, fundos exclusivos e offshores poderia embolar tramitação de PEC, além de proteger, porque você não tem alíquota, você não tem valor, ninguém coloca o valor. O pessoal está votando coisas sem saber valor. É a loucura total que está tendo aí. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Tem mais do Lira? Tem, vamos lá. Infomoney. Esse daqui é o que tinha que acontecer e o homem tá brabo, hein? Vamos lá. Almoço com empresários. Arthur Lira, presidente da Casa Legislativa, defendeu que texto não fere direitos adquiridos e vai dar teto para despesas públicas. Do que ele está falando? Arthur Lira aponta a reforma administrativa como próximo desafio da Câmara. Está pronta para plenário. Aí sim, aí nós vamos ver de fato o enxugamento das contas públicas do governo federal e de todos os governos. Aí nós começamos a entrar numa situação aonde nós vamos diminuir os custos e gastos públicos, de fato. Aí é onde que eu quero ver se o Lula aguenta mesmo ou não aguenta, porque, moço, o funcionarismo público vai perder tudo quanto que é direito que tem. E aí, moço, será que a esquerda vai ficar quietinha e vai falar, não fica quieto que é o nosso governo? Não faz greve, não. E aí? Essa que era para ser a que tinha que ser aprovada antes da tributária. Essa daí, administrativa. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Então tá tendo mistura de coisas boas com coisas ruins, tudo junto, tudo. Vamos lá? Infomoney. Novos caminhos. De quem, professor? Ex-ministro Paulo Guedes, que era o nosso ministro da Economia, será sócio da Legend Capital. Uau! Guedes será chairman da holding e responsável por montar um time de executivos com foco em reestruturação de empresas. Está sendo previsto que as empresas vão tudo começar a falir, entrar em processos de falência, e ele está montando uma empresa de investimentos de capital para a recuperação dessas empresas. Incrível, não? Uma empresa para explorar as empresas falidas e fazer elas se recuperarem no mercado. Que maluquice é essa? Mas está acontecendo. Ou seja, eles já estão vendo que vai falir muita empresa aqui no Brasil. Vai ter muita falência. Quem tem olhos, veja. Isso daqui são sinais que eu falo para as pessoas ficarem pegando e absorvendo. Vai ter muita falência no Brasil. Junte as pecinhas do quebra-cabeça, porque não tem lógica você abrir uma empresa dessa para você não ter cliente nenhum. Ou tem? Não. Você vai precisar de cliente.
clientes que estão em concordata, entrando tudo em falência, pedindo tudo recuperação judicial. Ai, falei que ia falar da NASA, vamos falar da NASA. Estadão. NASA quer ampliar a atuação no Brasil. Uau! 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 O Brasil deve ampliar a parceria com a Agência Espacial Americana, NASA, para o monitoramento do desmatamento da Amazônia. Está de brincadeira, né? E o Lula dando a Amazônia para os americanos. É brincadeira, né? Eu fico imaginando a situação do Lula. Porque o Hugo Chávez, o Nicolás Maduro, o Hugo Chávez, o espírito dele ainda está rolando, de nervoso. Nicolás Maduro deve estar super preocupado, porque inclusive a mídia, para ocultar o cara lá, o general da Venezuela, que estava lá na Espanha, ele está sendo indo para os Estados Unidos e está perigoso o homem fazer delação premiada, porque o cara já pegou e mandou um texto lá falando que ele que financiava as drogas, o narcotráfico é que financiava um monte de partido da esquerda. E eles não querem nem que sabe isso aí, você não vê nem notícia no jornal disso daí. E aí, tudo no meio disso daí, agora ele está falando amém para a NASA, falando amém para os americanos, ó, a Amazônia é sua. Agora, sabe o que é engraçado? Os americanos só querem a Amazônia. E o Chico Xavier, lá atrás, falou que quando tivesse toda a muvuca no planeta, que a Amazônia ia ser o novo Estados Unidos, o novo Estados Unidos. Que o Nordeste ia ser outro continente, outros países, que aqui no Centro-Oeste ia ser o nosso Brasil, e no Sul ia ser a Europa, e assim por diante. Vocês lembram ou não? Lembra? O Nordeste ia ficar com a China, se eu não me engano era a China e a Rússia, né? Um negócio assim, né? China ou Rússia, eu não lembro se era a China ou se era a Rússia, mas ia ficar ali as divisões do Brasil em vários setores, vários pedaços. E os Estados Unidos já tá montando a sua casinha já. E aí? E aí? Cenas do próximo capítulo. E pra gente encerrar com chave de ouro, que para mim não é ouro, mas vamos lá? Folha de São Paulo. Rio Grande do Sul deverá ter novo ciclone e emite alerta. Moço do céu. A coisa tá feia no Rio Grande do Sul, hein? A coisa está feia no Rio Grande do Sul. E parece que é só ali? Não. Tá indo também, tá formando um furacão, que eles não falam que é furacão, porque furacão só pode ali na bacia dos Estados Unidos ali, né? Na Flórida ali, que só pode nascer ali o furacão. Mas é um tipo de um furacão. Tá saindo lá entre Taiwan, pegando as ilhasitas que tem ali, chegando ali em Hong Kong, que é a parte mais baixa da Ásia ali, na parte da barriga da Ásia, que passa assim um pouquinho embaixo do Japão e vai fazendo uma curvinha assim para subir. Tá vindo um furacão, entre aspas, porque eles chamam de tufão, ali naquela região também. Então tá tendo aquela região, Estados Unidos vai ter um dos maiores furacões já vistos no planeta, e eu vou falar uma coisa para você, nós vamos ver furacão duplo, vai sair dois assim, ó, e arrebentando tudo, porque eu já vi a cena. Eu não sei nem se eu vou poder passar no revelação, mas fica aqui para você de ter gostinho. E aí o negócio vai ficar feio. Agora, Rio Grande do Sul de novo na situação. Olha, tendência daqui para frente. Casa sem telhado. Já fica pronto para estacionar o seu carro voador. Se cair pedra, cai no concreto da laje, não quebra nada. Se bater muito vento, não sai voando. Telha, não sai voando as coisas. Olha, a tendência agora vai ser casas com laje, sem telhado, laje permeabilizada, laje para aguentar o fordunço, os bagulho, e vamos que vamos. Cenas do próximo capítulo. Rezemos, meus queridos. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Que Deus nos abençoe. Namastê.